Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe, sou professor de Geografia e estou trazendo para vocês aí, pessoal do primeiro Super, que teve aula com o Sidney sobre fuso horário, alguns conceitos, alguns conteúdos para a gente trabalhar fuso horário de uma maneira prática. Qual que é essa maneira prática? Resolvendo exercício. Gente, fuso horário, se você não resolve exercício, você não aprende. A matéria do fuso horário ela é muito curta, então se você não resolve ele, você não consegue resolver nada, certo? Bom, vamos aqui um pouco a essa parte teórica, retratando passo a passo, e depois dando continuidade com a resolução dos exercícios, beleza? Bom, a concepção que eu gostaria que vocês tivessem, só trocar de tela aqui, beleza? Tá gravando? Ainda não? Agora tá. Isso, certinho. Bom, a concepção que vocês deveriam ter é a questão da rotação da Terra, que acaba direcionando essa questão do fuso horário. Isso já foi passado para vocês. E a partir de então, esse eixo de inclinação acaba alterando as questões do fuso. Por isso, muito importante você acabar se justificando essas questões do fuso diante a esse cenário que você acaba encontrando no globo terrestre. A partir de então, esse movimento de rotação acaba promovendo a questão de que para leste você vai somar e para oeste você vai acabar subtraindo, beleza? Bom, diante a isso, como foi simbolizada a questão do fuso horário? Existe uma região em Londres chamada Greenwich. Essa cidade chamada Greenwich é onde você vai ter basicamente o cenário de um relógio concebido como relógio mundial, onde começa o fuso zero. Beleza? A partir de então, você sempre tem que levar a concepção. Sentido leste vai somar, sentido oeste vai subtrair. Bom, beleza. Isso facilitando as questões econômicas. Por isso, muito importante você acabar diagnosticando isso. Pô, o fuso horário serve para vários questionamentos econômicos, para várias questões de facilitar a bolsa de valores, por exemplo. Beleza? Bom, é muito interessante retocar aqui nessa ideia, diferença de meridiano para paralelo. No caso, os fusos horários vão trabalhar com as questões dos meridianos, meridiano de Greenwich, tá certo? Paralelo, sempre lembrar, paralelo a quem? Paralelo ao Equador, por isso que tem esse nome. E aí, dessa forma, você vai ter os meridianos de 0 graus a 180, enquanto para os paralelos, de 0 graus a 90 graus. Beleza? Então, no fuso horário, você só trabalha meridiano. Beleza? Também concebido como longitude e latitude. Aqui uma imagem muito simplória aqui para simbolizar a questão do fuso horário, simbolizando o centro ali do mapa com Londres, onde tem Greenwich, e a partir de Greenwich você acaba simbolizando os outros fusos horários. A questão do fuso horário, você pode ver que nem sempre é obedecida através do meridiano. Um país, por exemplo, como a China, como você deve estar olhando essa imagem, só obedece um fuso horário. Por quê? Porque o país quis assim, pronto, acabou. Assim como também quando a gente olha para a América do Sul, nós observamos que a Argentina adota o mesmo fuso horário do Brasil. Em relação ao quê? Em relação ao Mercosul, questões comerciais facilitam nisso tudo, beleza? Claro, lembrando que o Brasil tem 4 fusos e a Argentina adota um fuso parecido com o fuso de Brasília, beleza? Bom, outra imagem para a gente simbolizar, se você quiser observar isso aqui de uma maneira mais coesa, só pausar o vídeo e dar uma olhada, sempre lembrando que você vai ver o TC ali, por exemplo, ou GMT, sempre lembrar dessas siglas, UTC mais 1, leste 15 graus, UTC menos 1, oeste menos 15 graus, sempre nessa levada. Beleza? A partir de então, nós temos um exemplo como os Estados Unidos aqui, que acaba simbolizando, personificando uma ideia de fuso horário, mas o fuso horário mais importante que a gente acaba tendo seria do Brasil. E isso sim é muito importante a gente acabar gravando, gente, que o Brasil possui 4 fusos horários. E desses 4 fusos horários que a gente acaba tomando aqui de lição, esses 4 fusos horários você tem sempre que lembrar. Fernando de Noronha como ponto de referência, que simboliza 30 graus, tá certo? Você também pode colocar como GMT menos 2 horas, certo? Você também tem sempre que lembrar que São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro vai estar obedecendo a 45 graus ou GMT menos 3 horas, tá certo? Pontos de referência são sempre bons, tá certo? Isso facilita muito. Por que eu falei Fernando de Noronha? Porque nas questões de fuso horário, pessoal acaba pedindo muito isso, beleza? Bom, na segunda parte ali você acaba tendo como referência, por exemplo, Manaus, que o pessoal acaba colocando bastante, e aí você coloca GMT menos 4 horas ou 60 graus, beleza?
E outro ponto circunstancial que você acaba adotando aqui seria também o caso do Acre aqui, GMT menos 5 horas ou 75 graus, beleza? Sempre a oeste, o Brasil está sempre a oeste. Ok, tem a questão do horário de verão. No Brasil a gente não acaba mais adotando a questão do horário de verão, mas sempre levar em consideração. Se você coloca o horário de verão, você adianta o relógio em 1 hora, tá certo? Existiam sempre colocações com pontos positivos e negativos, por isso é interessante a gente mostrar isso aqui, porque caso você esteja fazendo uma questão mais antiga, ele pode querer saber os pontos positivos e negativos de fuso horário, mas hoje em dia é um tema que está mais em decaimento, que o pessoal não pergunta tanto isso, tá certo? Enfim, a partir disso, nós já começamos a tentar entender de uma maneira mais correta aqui, interpretativa, mais fácil de compreender. Eu tenho uma musiquinha de fuso horário aqui, que não vou acabar cantando para vocês, até porque ficaria um pouco chato aqui, mas essa aqui seria, no caso, a letra, beleza? Poderia passar essa letra passo a passo aqui para você compreender, sempre ignorando o primeiro parágrafo ali, que é apenas para fazer uma fonética, e compreendendo muito mais o terceiro parágrafo ali. Bom, passando passo a passo a letra, como que fica? Bom, essa música seria do MC Kevinho, tá certo? E ela vai acabar sendo interpretada de outra concepção, de uma maneira que tenha mais conteúdo, entendeu? Então eu criei essa letra aqui para facilitar o entendimento de vocês. Como que funciona essa letra aqui? Bom, essa matéria é terrorista, é de especialista. Olha que ela cai na FUVEST até no ITA. Cantando, como que fica? Essa matéria é terrorista, é de especialista. Olha que ela cai na FUVEST até no ITA. Essa matéria é terrorista, é de especialista. Olha que ela cai na FUVEST até no ITA. Olha que ela cai na FUVEST até no ITA. Aí, o segundo parágrafo. É tão easy, tão fácil, prestar atenção. É tão simples, não tem mistério não. Primeiro e segundo parágrafo, só para a gente interpretar aqui de uma maneira bem coesa. E aí o terceiro parágrafo é a parte mais importante. Olha explicação, o fuso horário não tem segredo não. 360 é o total da rotação da Terra, tá certo, gente? Dividir por 24, essa é a equação. A cada 15 graus, 1 hora. Então, para o lado leste é a adição, enquanto para o oeste a subtração, somar mais 1 hora em horário de verão. O fuso horário não tem segredo não. O fuso horário não tem segredo não. Tá certo, gente? Se você quiser, pausa, grava essa musiquinha aqui, muito boa, tá certo? É a mesma música da Olha a Explosão do MC Kevinho, só que uma paródia alterada, beleza? Enfim, a partir disso, o que você acaba tendo? Algumas questõezinhas aqui pra gente acabar resolvendo. Bom, uma questão aqui mais tranquila. Visando a padronização do horário mundial, o planeta foi dividido em diferentes fusos horários, tendo como referência o quê? Um tempinho para você tentar resolver aí. Foi? Bom, o meridiano de Greenwich, certo? Segunda questão. A cidade de São Paulo está situada no fuso horário 45 graus oeste. Quando em São Paulo forem 13 horas, que horas serão numa cidade localizada no fuso 75 graus leste? Eu gosto de resolver através da divisão de fusos, ou seja, eu sempre coloco o meridiano Greenwich simbolizando o centro, e a partir de então eu coloco 15, 30, 45, 60 para o lado leste, 15, 30, 45, 60 para o lado oeste. Se os lados que eu estou colocando da mão aí está perturbando você que está no sentido errado, desculpa, mas é o experimento que a câmera acaba dando. Mas sempre faço essa divisão. E a partir de então eu sempre penso, a cada 15 graus, 1 hora. Então lembro sempre da musiquinha. E aí a partir dela eu penso, beleza, para o lado leste é adição. Então se eu estiver no oeste e acabo vindo para o sentido leste, eu sei que eu vou ter que somar. Se eu estiver no lado leste e tiver que vir para o lado oeste, eu sei que eu vou ter que subtrair. Tá certo, gente? Ah, fica um pouco confuso? Essa aqui fica com uma questão de desafio para vocês. E aí a questão para a gente tentar resolver aqui seria uma questão em homenagem a um jogador de basquete, Kobe Bryant, beleza? Esse jogador Kobe Bryant aqui, só deixando o gabarito para vocês aqui, caso alguém venha responder, seria 21 horas no caso, beleza? E a partir de então, vamos resolver esse exercício aqui do Kobe Bryant. Ó, ele fala, no encerramento da temporada regular 2015-2016 da Liga Americana de Basquete, o ídolo de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, despediu-se das quadras numa partida diante do Utah Jazz. O jogo foi realizado na Califórnia, que fica no fuso horário 120 graus oeste, no dia 13/4. Tá certo? Só um momento que acabou caindo aqui no lado. Deixa eu ver se está gravando ainda. Aí, senão tem que gravar de novo, pelo amor de Deus.
às 7h30. Ciente de que os Estados Unidos utilizavam o horário de verão, a última atuação do atleta foi transmitida ao vivo a qual horário? E aí ele vai colocar, certo? Os fusos horários aqui. Isso aqui é uma questão da Unesp 2016. Como que você resolve essa questão aí? Ele vai colocar São Paulo e Brasília com o mesmo horário. E a partir de então, você tem que levar em consideração 15 graus referente a 1 hora, oeste você acaba, no caso, subtraindo, e leste você acaba somando. E aí você faz essa relação aqui, beleza? Então, se ele coloca aqui que o jogo foi às 7h30, você começa a colocar o fuso aqui e você vai vindo para o sentido leste, você vai somando, chegando no resultado que, caso eu me recorde, seria às 11h30 no estado de São Paulo, tá certo? Então, é uma questão muito interessante, mais difícil para vocês acabarem resolvendo, tá certo? Outras questões para vocês acabarem resolvendo, vou deixar para vocês aí. Seria no caso essa, tá certo? Sempre utilizar essa forma. Divida os fusos horários como o Sidney acabou ensinando nas aulas. E a partir de então você faz a contagem. Isso facilita muito, beleza? Outra questão para vocês também resolverem. E uma questão um pouco mais teórica, também muito importante. Um ponto interessante que eu acabo olhando nessa questão aqui, por exemplo. Essa questão, ela coloca a ideia de viagem. Viagem você sempre vai somar. Seja para o sentido leste, seja para o sentido oeste. Sempre vai somar, tá certo? Aquela questão lá do Utah Jazz, eu vou tentar colocar na descrição do vídeo. E aí você vai acabar olhando aqui as opções. E aí você vai pensar o seguinte... São Paulo e Distrito Federal têm o mesmo fuso horário e por isso que você vai acabar batendo São Paulo. Então, vou tentar deixar essa questão aí na descrição para facilitar para você, beleza? Bom, e uma questão um pouco mais teórica seria no caso essa aqui. Ele coloca a questão no caso dos fusos horários e a partir de então ele pergunta o que é correto afirmar sobre os fusos horários. Ele acaba colocando o item D, onde fala: o sistema foi criado a partir da necessidade de se organizar as atividades humanas relacionadas com as diferenças das horas geradas pelo movimento da rotação da Terra. Gente, passei esses exercícios aqui porque vocês precisam resolver esses exercícios, tá certo? A teoria ela é mais reduzida e os exercícios eles têm que ser resolvidos treinados. Não tem muito segredo, beleza? Toda vez que você vai para o sentido leste, você soma. Toda vez que você vai para o sentido oeste, você subtrai. Diante a isso, o cenário fica mais reduzido e mais fácil de ser compreendido. Fechou, gente? Bom, no mais, gostaria somente de passar isso para vocês. Caso tenham dúvidas, sempre podem entrar lá no meu Instagram, perguntar as coisas. Felipe.Royce, Felipe Mais Geografia, sempre vai estar alguma coisa assim, vocês vão me encontrar lá. Podem mandar dúvida. Professor, o Sidney me fez uma lista e essa lista eu não sei compreender ela. Eu respondo. Claro, tem muita gente perguntando, tem muita dúvida, mas eu consigo responder para vocês uma hora ou outra. Beleza? Então, podem contar comigo. Bons estudos para vocês aí e até mais. Fechou? Qualquer hora, qualquer dia eu volto.